Olá! Um projeto de decreto legislativo em análise na Câmara propõe a revogação de uma portaria da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essa portaria da ANTT enumera hipóteses de infrações que caracterizam o transporte clandestino, o que era definido numa resolução de 2014. O deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, vai participar com a gente desse Palavra Aberta e é o relator da proposta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Cassiano. Prazer enorme estar conversando com vocês. Deputado, o projeto de resolução propõe a revogação da portaria mais recente por considerar que as regras anteriores de 2014 já eram suficientes. Como se vê a atuação da agência nessa questão? Pois é, na verdade o papel das agências, quando foram criadas, era para defender nós, né, e nós consumidores como um todo. A gente observa algumas agências, né, e no caso específico agora a NTT, que já tinha súmulas, inclusive, né, a súmula 11 regulamentava o assunto, e outras duas portarias que tratavam da questão da apreensão ou não, né, de veículos, no caso dos fretadores. Mas essa portaria número 27, de 3 de março de 2022, ela veio apenas com o interesse de dar guarida, né, ao monopólio que existe, a poucas empresas que existem no, entre aspas, transporte regular de passageiros. Porque ela apenas legaliza, formaliza, né, a apreensão de inúmeros veículos, no caso ônibus, que estão sendo, fazem o transporte de pessoas, que eu estou falando de milhões e milhões de passageiros, em especial a população mais pobre, que não tem condições de viajar de avião, até pelo alto preço das passagens que estão hoje em dia, num setor que foi duramente, né, afetado pela pandemia, que é o setor de turismo, cultura e entretenimento, e com a impossibilidade de viajar para fora de outros países, né, as pessoas acabaram, brasileiros, descobrindo o Brasil, saindo para passeios curtos, né, através de ônibus, vendo que é seguro e muito mais barato. E o que fez esse PDL de autoria do deputado Márcio Labre, que susta, né, essa portaria da NTT? Para que, nesse momento mais urgente que tem, que é a retomada econômica, milhares de veículos estão sendo apreendidos, inclusive com denúncias de quando vai a apreensão lá aos fiscais, já tem um ônibus de uma empresa regular já esperando para transportar esses passageiros para outro local, né, e dando multas altíssimas e enquadrando esse pessoal dos fretadores, no caso, como se fossem clandestinos, que não é o caso. Eles têm um registro da NTT, são trabalhadores, são pais de família que fazem o trabalho corretamente e que estão sendo, de um modo ilegal. Então, o objetivo desse PDL, eu tenho o deputado Márcio Labre, é apenas dar, né, garantir a ilegalidade dessa portaria feita pela NTT, que não foi discutida com ninguém, foi feita de cima para baixo, inclusive repetindo, contrariando portarias da própria NTT e súmula número 11, no caso do próprio colegiado da agência. Então, é urgente que esse PDL seja aprovado, já foi lido o relatório na última sessão da Comissão de Viação e Transporte, e deve ser votado, né, nas próximas reuniões, inclusive talvez essa semana ou semana que vem, para que de modo imediato seja revogada essa portaria e dê a garantia de trabalho a esses milhares e milhares de motoristas de ônibus Brasil afora. Então, deputado, essa portaria interfere nos negócios dos aplicativos especializados em viagens por fretamento, não é isso? Perfeito. Assim como aconteceu na época, né, dos taxistas com motorista de aplicativo, mais especificamente aqui citando o caso do Uber, né, e agora com o transporte de ônibus, que no caso a mais conhecida é o Bus, aqueles ônibus coloridos, né, que ninguém está fazendo propaganda de nenhuma empresa, que são iniciativas de aplicativo que existem, né, e esses motoristas ficavam limitados, né, ao transporte e à divulgação de um modo muito difícil, arcaico, e com esse aplicativo facilitou a vida deles. E aqui entrou em jogo uma outra discussão, né, que não é o caso objeto desse PDL, dessa portaria, mas que também é um dos argumentos usados pelos fiscais da NTT para aplicar essas multas, que é o caso do circuito fechado. O que é o circuito fechado? Vou aqui citar um exemplo. Vamos pegar do meu estado aqui, Santa Catarina, né, vamos supor que saia um grupo de passageiros, 30, né, vão pegar um cruzeiro lá em Santos. Né, sai 30 passageiros, normalmente essas viagens de cruzeiros na costa brasileira, por exemplo, duram uma semana. Então, no sábado sai um grupo, né, e domingo já vem outro. Né? Esse ônibus que levou
os passageiros, por exemplo, de Joinville, minha cidade, até Santos, ele tem que esperar uma semana lá parado, né, ao redor do Porto de Santos, esperando esses passageiros voltarem da viagem, né, ficar parado lá para trazer os mesmos 30 passageiros, que é chamado circuito fechado. Ele não pode, por exemplo, se estiver desembarcando lá no navio, alguns passageiros de Joinville trazer para Joinville ou para outra cidade catarinense, ou mesmo para São Paulo, ele não pode fazer esse tipo de trabalho, de serviço. Que é uma coisa que, né, isso acontece no Brasil, não tem em outro local no mundo acontece isso. Fere a recente lei aprovada por essa legislatura da liberdade econômica, fere o princípio da livre iniciativa, né, e se imagina só o ônibus ficar parado lá uma semana para trazer de volta, né, esse passageiro. Então, é uma coisa que não tem cabimento algum, né, esse do circuito fechado, que com a criação desse aplicativo facilitou muito, né, o ir e vir das pessoas, até baixando, inclusive, o preço das passagens. Então, observa que nos locais onde essas empresas atuam, né, esses monopólios de empresas regulares que têm a concessão do transporte rodoviário, baixaram o preço das suas passagens devido à concorrência. Então, nada melhor do que a livre iniciativa, a liberdade, para estimular a concorrência e não ter esse monopólio que hoje afeta milhões e milhões de pessoas que dependem do transporte rodoviário em nosso país. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Obrigado, Cassiana, a todos que nos assistiram e até a próxima. Até. Eu conversei com o deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, sobre a sustação de uma portaria da ANTT que trata de transporte clandestino. Até o próximo programa.